Bom dia, gente. A palestra já começa com um desafio, né? O primeiro desafio é não ter excesso de minutos, né? Ficar dentro do tempo. E o segundo é, talvez, pelo excesso da festa de ontem, né? A turma que ficou até mais tarde aguentar até o final sem aguentar aí o almoço. E a gente acho que vai aguentar um pouquinho melhor porque a gente acabou de fazer um lanchinho. Então, vamos lá. Então, essa discussão vai ter muita intersecção com o que a doutora Clarice acabou de falar agora. Nós vamos entrar um pouquinho mais nesses temas. Então, a ideia é de falar um pouquinho sobre esses, né, os excessos da medicina e o que a gente, né, será que a gente não tem jeito da gente melhorar um pouco mais, né? Isso vem no contexto dessa frase clássica, né, que saúde não tem preço, mas tem custo, num contexto de gastos progressivos do mundo todo, né, nessa ideia de que o PIB americano, por exemplo, ele chega a 17% dele é gasto em saúde. No Brasil, nos últimos anos, esse gasto ele dobrou, né, hoje ele se aproxima aí de 10%, um pouquinho menos. E como é que será que a gente está gastando? Esse aumento todo, será que ele foi acompanhado com qualidade? Né? Ou será que tem desperdício aí no meio? Provavelmente, a gente deve ter algumas semelhanças com os Estados Unidos, que, segundo os cálculos, estimativas, 30% do que se gasta lá poderia ser economizado, porque é gasto com desperdício. A gente não tem essa estimativa precisa no Brasil, mas a gente tem vários indícios de mostra de que a gente deve estar aí com coisas semelhantes, né? Por exemplo, a cardiologia intervencionista tem alguns dados que mostram isso para a gente. O número de cateterismos, em 10 anos, ele aumentou, de coronariografia, aumentou em 500%, né? E com resultados, com o dobro de achados de coronárias normais do que é aceitável de se encontrar, né? Que é encontrado em outros sistemas mais maduros, né? Um país em que faz o dobro de ressonâncias magnéticas do que países, né, com sistemas mais desenvolvidos e mais maduros. Então, isso leva a gente a pensar que tem alguma coisa errada. Mas, né, nós não temos nada a ver com isso, né? Nós, né, profissionais de saúde, né, nós médicos, a gente não tem nada a ver com isso, porque os altos custos eles são culpa do sistema legal, do sistema político, né? Essa frase ela não é original brasileira, mas ela se aplica muito bem aqui, né? A gente acha que a gente talvez seja um pouco alheio. Será que a gente pode falar isso mesmo? Então, a gente vê que o médico, particularmente, as decisões dele representam 80% do gasto em saúde. Eles são resultantes aí das opções e das escolhas diretamente do médico, né? Então, a gente falar, né, o que o Howard Brody falou há alguns anos, que deu início a uma série de movimentos, de que o profissional ele é só um observador que não tem nada a ver com a situação, né? Os dados mostram para a gente que a coisa não é bem por aí. E falando de custo, é interessante a gente ver, né, essa ideia de que quanto mais a gente gasta, melhor, né? A gente vê aqui que nos países, quanto mais vermelhinho, né, maior a intensidade do vermelho, maior o gasto, né? Lógico, se gasta melhor, provavelmente também o cuidado vai ser melhor. Oi? Será? Né? Então, esse gráfico aqui mostra para a gente, é o gráfico de eficiência, né? O outro gráfico a gente viu do custo. Vale a pena mostrar aqui no gráfico? Vamos explorar o que nos interessa mais? Olha como é que o Brasil parece com os Estados Unidos, né? Então, a gente vê que, diferente de outros lugares do mundo, a gente gasta até muito e temos um resultado bem abaixo de outros países, né? Então, muito gasto para pouca eficiência. E a gente tem muito em comum nesse modelo de gastar com os Estados Unidos, que definitivamente não são um bom modelo de sistema de saúde, né? Infelizmente, é com quem a gente mais se assemelha, né? Mas a gente pode, porque a gente tem mais ou menos o mesmo tanto de recursos que eles têm lá, né? Então, acho tranquilo isso. Então, a gente fica pensando, peraí, então,
Se esse tanto de recurso a mais não garante o melhor cuidado, por que isso acontece, né? E aí o Enthoven, ele tem essa tese, né, de que, e várias outras pessoas, que o incremento aí, né, da ciência médica, a medicalização do cuidado, ele só vai ser eficiente até um determinado ponto. E a partir de um determinado ponto ele deixa de ser eficiente e começa até, potencialmente, a fazer mal. Né? Uma série de coisas explicam esse comportamento desse gráfico. Alguns conceitos muito importantes, a gente vai passar brevemente aqui, isso daria certamente um seminário inteiro para a gente conversar sobre cada um desses tópicos, mas um entendimento de que algumas coisas são muito importantes. A primeira coisa, talvez um dos aspectos mais importantes, seria gastar muito com cuidado que não agrega muito para o paciente, né? Que é a história do cuidado de baixo valor. Ou modalidades que estão relacionadas a mexer com quem está quietinho. Né? Então, o rastreamento e os screenings aí que vão envolver no cuidado pacientes que estão assintomáticos, né? E a mudança e o acréscimo de cada vez mais testes, né? Diagnosticando mais doenças, com leques cada vez mais flexíveis e mais amplos para a gente categorizar aquilo ali como problema, na verdade, criando aí, mais doenças ou será que mais rótulos, né? Dessas situações, um que a gente talvez tenha pouca atenção é esse tal desse low value care. Né? O que é isso que a gente está fazendo? Então, o que seria isso? Primeiro, gastar dinheiro com alguma coisa que faz mal. É bem óbvio que é um jeito ruim de gastar dinheiro, né? Mas a gente faz demais isso, né? Várias práticas que sabidamente fazem mal, elas continuam fazendo parte do nosso arsenal. Talvez mais do que práticas que fazem mal, a gente gasta muito com intervenções que têm um impacto muito baixo, né? Um impacto absoluto muito baixo. E a gente talvez faça isso por não entender direito esse conceito aí de estimativa de evento, né? Dos bonequinhos, né? Da gente não entender o que isso significa, então a gente acaba gastando muito mais do que a gente devia com algumas intervenções. Em algumas situações fica gritante, né? A judicialização é um desses modelos. No Brasil, as estimativas para esse ano são de 1 bilhão de gastos só com a medicalização. Né? Não estamos nem falando da judicialização como um todo, né? Tudo que ela está envolvida, só mesmo gasto de medicamentos. E, em 2010, em São Paulo, 700 milhões do recurso destinado a medicamento, do total de 1.500.000, eram gastos apenas com 25 mil pacientes. Né? Olha que coisa justa, né? E o conceito de que faz ainda dentro dessa história do cuidado de baixo valor, esse conceito do superdiagnóstico, né? Que vai ser uma coisa que vai puxar demais uma série de outros achados que a gente vai explorar um pouquinho melhor aqui agora. Então, peraí, o que é esse superdiagnóstico? Né? Em inglês é o overdiagnosis, que a gente vai ver demais, ganhando aí cada vez mais destaque e com essa ideia de que como é que a gente vai fazer para evitar voltar um pouco para trás, né, e entender como é que a gente pode fazer que a gente não faça tão mal na busca de tentar fazer o bem. Talvez a melhor definição mais facilmente entendida é essa que foi publicada pelo Welch nesse livro, um livro muito tradicional, que ele define na capa, né, mais ou menos o que é diagnóstico, o superdiagnóstico, que é tornar as pessoas doentes na busca da saúde. Então, ao a gente tentar, né, cuidar das pessoas, a gente acaba aí deixando elas mais doentes. Importante não confundir o superdiagnóstico com falso positivo, apesar dos testes de exames, né? Porque no falso positivo, o teste deu positivo e a pessoa não tem a doença. No superdiagnóstico, você tem presente uma pseudodoença. Né? Os dois têm
eles têm uma relação, né, tem uma relação que pode ser entendida por aqueles mesmos entendimentos epidemiológicos de sensibilidade e especificidade. Né? E esse tornar as pessoas doentes na busca da saúde, ele vai estar relacionado a uma série de danos, né? Sejam danos orgânicos, né, danos físicos mesmo, porque todo medicamento, toda intervenção, ela tem o potencial de ter efeitos colaterais, né, mais ou menos graves. Os efeitos psicológicos, especialmente dos estigmas e dos rótulos, né? Alguns diagnósticos, eles carregam estigmas para o resto da vida, né? E será que a gente está medindo, né, o peso disso quando a gente fala que a gente está aumentando a sobrevida, né? Como é que está essa história, como é que fica o paciente em relação à sua ansiedade, né, à sua fragilidade, tanto que ele muda a vida para se adequar e depois que a gente dá esse rótulo para ele. E, naturalmente, né, além dos impactos para o indivíduo, o impacto econômico, tanto o impacto individual para, né, a receita doméstica e o impacto para a nação mesmo, principalmente nessa história de que, ao gastar de forma desnecessária, a gente acaba desviando aí o recurso de lugares que seriam tão necessários. Né? Na saúde suplementar, isso não acontece só na saúde pública, na saúde suplementar também isso acontece demais e com impacto às vezes direto no indivíduo. Né? Por exemplo, um paciente que ganha um rótulo e vira doente, né? O próprio custo pessoal do plano de saúde dele pode aumentar, ele pode não conseguir fazer o plano dependendo do tipo de seguro que ele vai optar. Então, repercussões aí bastante graves para o paciente que vai ganhar esses rótulos. Né? Aquelas curvinhas de sensibilidade e especificidade, eles têm um grande ensinamento para a gente também em relação ao pseudodiagnóstico, daí aquela relação com a sensibilidade, né? Apesar de ser coisas diferentes, dá para a gente entender bem. À medida que a gente foi ficando cada vez mais sensível para falar que determinada pessoa tem ou não aquela doença, o que vai acontecendo? Você passa a aumentar o número de casos, né, que eram doenças, de pacientes que potencialmente poderiam evoluir bem sem nenhum tipo de problema. Né? Então, esse pedacinho que cresceu, né, será que ele faz diferença mesmo, né, para o bem, o cuidado, ou será que foi só um novo rótulo que a gente acrescentou? Vocês conhecem algum exemplo de coisa que pode ter levado a isso? Né? Nós vivemos vários no cotidiano, né? A diminuição dos níveis de glicemia, né? de colesterol, né? e seus derivados, de creatinina, né? Então, uma série de coisas aumentando demais aí o número de pessoas que passaram a ter rótulo e passaram, então, a ficarem doentes sem necessariamente ter. Um exemplo muito ilustrativo é a diminuição da taxa de filtração glomerular medida pela creatinina, o tanto que ela aumentou a proporção de pacientes que passam a ter doença renal crônica. Né? Então, essa diminuição, essa mudança para um proclínice de abaixo de 60 ml por minuto, por área corporal, ela aumentou em 1/3 a proporção de pacientes que depois de 65 anos passaram agora a ser doentes renal crônico, né? Passaram a ter doença renal crônica, passaram a ser nefropatas, sendo que desses pacientes, menos de 1 em 1000 vão realmente desenvolver doença terminal. Mas todo o impacto que isso não acarretou para a vida daquelas pessoas, né? A gente fica pensando, né, só na dieta, né? O que não passou a significar para aquela pessoa ali esse novo rótulo. Então, essa importância da gente ficar atento com isso. E, né, a doença renal crônica, um exemplo, a gente tem várias outras, né? O diabetes, a própria hipertensão, nós estamos discutindo aqui a mudança do tratamento intensivo ou não, né? A osteoporose, com números impressionantes, né, de aumento de casos, né? A gente olha que, como, ao mudar o número, como é que, de forma, a proporção de diagnóstico podia aumentar. Né? Você vê a osteoporose, a variação ali do limite para falar que tem osteoporose ou não, né? Com potencial de aumentar aí em 85% o número de pessoas doentes. Né? Então, é uma implicação muito grave para isso. Outra implicação também bastante familiar para todo mundo são essas que podem ser representadas nesses gráficos que relacionam diagnósticos com morte. Né? O que a gente vê aqui nesses 3 gráficos, muito parecidos, né? O diagnóstico de algumas condições aumentando e a mortalidade não alterando. Né? Então, mas é aquela história, né? Melhor prevenir do que remediar, né?
Será mesmo, né? Então, a gente vê no exemplo do câncer de próstata, do câncer de mama, do melanoma, do câncer de tireoide, né, bem dramático também, situações em que o diagnóstico foi aumentando e a mortalidade alterou muito pouco, né? E isso, devido àquele que a gente teve discutindo, né, várias pessoas que participaram dessas discussões desse desvio do tempo zero, né? Então, esses pacientes, na verdade, eles aumentaram a sobrevida. O que, na verdade, que aumentou foi o tempo do diagnóstico, né? Mas aquele paciente acabou morrendo com a mesma idade, mas conviveu com o rótulo por mais tempo, né? Então, aumentou aí o diagnóstico, mas não mudou muito a vida dessa pessoa, pelo menos para o bem, né? Mas para mal pode ter mudado demais, né? Ganhar um rótulo de câncer, né? Que coisa, né? Você acho que nunca mais fica tranquilo, né? Sem contar as intervenções potencialmente danosas, né? Uma cirurgias desfigurantes como as intervenções para câncer de mama, né? Então, e logicamente o desvio de recursos, né? Porque a grande parte desses tratamentos são bastante caros. Aqui a gente vê como é que a coisa ela espalhou, né? Essa campanha aqui curiosa, feita, e muita gente não entendeu essa brincadeira, era uma história para justamente incentivar aí em novembro, numa campanha mundial, o cuidado com o homem, né? Muita gente acabou não entendendo essa piada. E o que a gente teve experiências no Brasil semelhantes, né? De que era o mês do melhor cuidado da saúde de homens, que acaba virando aí o mês do rastreamento do câncer de próstata, né? Então, bastante confusão aí, que até envolvendo brigas entre sociedades, bastante polêmica em relação a essa história do rastreamento. E olha que interessante essa polêmica. A Sociedade Brasileira de Medicina de Família falando que não deveria fazer o rastreamento da dosagem de PSA, e a Sociedade de Urologia, olha só que a declaração, colegas médicos que não tratam câncer de próstata contradizendo as recomendações da Sociedade Brasileira de Urologia de uma distância confortável dos pacientes, né? Será que o foco está no cuidado dos pacientes mesmo, né? Será que o entendimento das coisas que estão associadas estão sendo entendidas quando a gente faz esse tipo de discussão, né? Então, falar de superdiagnóstico, a gente vê que é uma coisa ampla, né? Talvez nos grandes desafios do superdiagnóstico, até mesmo a gente definir o que é esse superdiagnóstico, e uma definição muito interessante. De qualquer forma que a gente pense em definir, é entender que a medicina é uma prática de saúde, e a prática de saúde é incerta, né? E a moral mesmo é que tudo que a gente faz, a gente deve preocupar com malefício da mesma maneira que a gente preocupa com benefício. Mas então, por que a gente faz tão mais assim, né? Então, são uma série de questões. A doutora Clarice comentou várias coisas assim, que mesmo, as pessoas acham que o mais novo e o mais caro é melhor, né? Às vezes você tem duas opções, elas são exatamente iguais, mas você fala, essa é mais cara que essa, qual você prefere? E a gente pensa, não, vou querer a mais cara, vou querer a mais nova, independente dela ser normal, né? Isso tanto no que diz respeito à cultura do paciente, quanto no que diz respeito à cultura do médico, né? Por que você, né, ao oferecer um remédio novo para hipertensão que tem o mesmo efeito que o antigo, né, fala com o paciente, por que você vai continuar andando de Fusquinha se você pode andar de BMW agora, né? Então, essa história de dar mais valor ao novo, sem essas que a doutora chama de falácia, né? A outra coisa também é que a gente dá mais valor à afirmativa que negativa, né? Do ponto de vista cognitivo, isso acontece, né? O Francis Bacon mesmo, ele faz um comentário disso, né? Como é que as afirmativas mexem muito mais com a gente do que as negativas, né? A história da moda, de uma coisa que às vezes sem sentido, sem motivo, ela dissemina, espalha rapidamente e depois some, né? E moda, quem viveu nos anos 80 sabe que nem sempre foi uma coisa boa, né? Então, essa história da cultura, então ela tem tudo a ver com o paciente, tem a ver com o médico, tem a ver com essa relação, né? Aquela situação, dados mostram aí que 1/3 dos médicos eles acabam sendo convencidos, são vencidos aí pelo paciente na discussão para abreviar a conversa, né? Então, em vez de você explicar que você não precisa dar a sinusite, antibiótico para aquela sinusite, não, tá, toma aqui isso aqui, né? E vamos chamar o próximo, né? Então, dados mostrando aí que será que a gente às vezes fica sem essa preocupação
concreta. Isso acontece, além dessas questões culturais, por a gente não estar usando esses conceitos da MBE, né? Por a gente estar, às vezes, fazendo uma medicina baseada em eloquência, em evidência, em eminência, em que a experiência individual, né, o passado, ele dá mais certo, seguir o raciocínio fisiopatológico, né? Ou então, talvez, a medicina baseada em opulência, né? Essa mesmo que fala que o que é mais caro é melhor, né? Ou a medicina baseada em jurisprudência, que você faz a mais porque você tem medo de ser julgado, né? A medicina defensiva, né? Então, nesse cenário de uma série de problemas, né? De uma série dessas situações, essa publicação foi muito marcante. O Brody, ele propôs, espera aí, nós médicos, né, não podemos ficar à parte da situação, temos que fazer alguma coisa. Ele conclamou as sociedades a fazer uma lista das 5 coisas que a gente devia discutir, devia deixar de fazer, pelo menos do jeito que a gente faz hoje, e inicialmente, a pediatria e a medicina de família clínica médica deram origem aí a uma campanha muito legal, que é essa campanha do Choosing Wisely, né, das escolhas sábias. Essa campanha começou nos Estados Unidos, ela conclamando aí as organizações a fazerem 5 recomendações, ela foi espalhando para além dos Estados Unidos, né? O primeiro lugar foi o Canadá, depois o Choosing Wisely internacional. Aqui um exemplinho lá do Japão, né? Ou da China, não entendo, vai saber. Chegando até a história de, olha que interessante, né? O Choosing Wisely no Canadá, feitas pelos estudantes, né? Coisas que os estudantes já saem da faculdade, dos acadêmicos, peraí, coisas que a gente não deve aprender a fazer, né? Então, 5 listas aí, né? Não perca a oportunidade de iniciar a conversa com o paciente sobre a necessidade de teste, tratamento e exames, né? Não sugira um teste, o tratamento, o procedimento que não vai afetar, né? Não vão fazer o teste por fazer. Ou aquela coisa de não sugerir testes, tratamentos e procedimentos para antecipar o que o preceptor quer, né? Eu já sei que ele gosta disso, deixa eu pedir aqui de uma vez, né? Então, uma listinha de recomendações para a gente fazer. O Brasil também já começou essa iniciativa, a Sociedade Brasileira de Cardiologia foi a primeira a fazer, já temos a nossa lista aí das 5 coisas para não ser feitas, né? Já estão no ar, nasceu de uma enquete aí, feitas entre os sócios, uma novidade, uma coisa bacana. Então, talvez, esse é um resumo que o pessoal do Choose gosta de fazer. Vamos resumir, se fosse resumir em 5 minutos, o que seria o Choose Wisely, então? O que na verdade, é uma iniciativa que, igual essa, tem várias outras, né? Mas seria, então, não focar na redução de custos, né? Mas sim focar em questão de qualidade e de segurança, né? Porque fazendo o que é certo, né, o custo vai seguir, né? Se a gente fizer o que é certo, o custo vai diminuir, né? E a proposta não é uma lista do que não fazer, mas uma lista de coisas em que a gente passa a, antes de fazer, conversar com o paciente, né, sobre possibilidades. Não é uma lista para a gente fazer um X, e sim para a gente iniciar a conversação sobre elas, né? Será que então isso não é uma questão de ética, né? Não é uma questão então de não fazer o mal e fazer o bem, que a gente tanto defende, né? A Fiona Golley fala isso, né? De que com a medicina baseada em evidência, os movimentos de qualidade e segurança, essa tendência agora de combater o excesso é, na verdade, uma outra forma da gente evitar de fazer o mal quando a gente tenta fazer o bem. Faz parte dessa cultura, né? Então a gente fica perguntando, não é uma questão de ética, né? De não fazer o mal e fazer o bem, dá para entender, né? Mas onde entra a autonomia, né? Essa autonomia é uma provocação, uma campanha para a gente fazer decisão compartilhada, né? Em relação de justiça, é justo que haja esse desvio de recursos para as outras pessoas que não vão receber, né? Então, essa importância aí da gente buscar as coisas que têm alto valor agregado, né? E a história da humildade, né? O quinto preceito aí de medicina baseada da ética, da bioética para muitos, né? Que é essa história de conviver com as incertezas que o Grade deixa tão explícito e de forma tão clara, né? Aí durante a apresentação, o tempo todo eu deixei aquela figurinha lá em cima. Vocês acham que tem alguma coisa errada? O que é isso aqui? Que figurinha é essa aqui? Já mataram aí, não é? O que ele tem de diferente para esse aqui? Tem uma coisa a mais, tem uma coisa sobrando ali, né, gente? Então, aquele primeiro símbolo ali é o símbolo do comércio, né? É o cetro aí de Hermes, e o segundo é o cajado do Esculápio, né? Você vê que nem sempre, então, essa mensagem final que eu quero deixar, né? De que mais é melhor, né? Então,
vamos ter cuidado aí com o que a gente está fazendo. É capaz a gente trocar aí a medicina pelo comércio se a gente não tivesse cuidado.